nós falaremos sobre climatologia, elementos e fatores climáticos. Nesse primeiro vídeo, nós falaremos então sobre os elementos climáticos e eu vou tratar de apenas dois: temperatura e pressão atmosférica. Antes, é necessário que a gente trace algumas diferenças aqui. Qual a diferença entre tempo e clima? Nós vamos traçar aqui, então, qual é a diferença entre tempo e clima. Alguém poderia dizer, qual é a diferença entre tempo e clima? Aí o menino responde assim, clima é o que está rolando entre nós, tempo é o que a gente está perdendo longe um do outro. Nossa, péssimo, péssimo. Na verdade, não. A diferença entre tempo e clima é essa. Tempo, na verdade, é a condição da atmosfera nesse momento. A condição da atmosfera momentânea. Ou seja, você olha agora, eu estou olhando aqui pela minha janela, o tempo está nublado, certo? Está nublado. E geralmente a gente usa isso para puxar assunto, né? Poxa, será que vai chover hoje? Como é que está o tempo e tal? Na verdade, o tempo é isso, é a condição da atmosfera no momento, a condição momentânea da atmosfera. Então, isso é tempo, condição momentânea da atmosfera. E o clima é a associação dessa observação. Ou seja, a gente pelo menos precisa aí de 30 a 35 anos para determinar o clima de um lugar, observando, monitorando, verificando todos os dias a média das temperaturas, a condição da pluviosidade, a condição da umidade do ar, e aí sim determinar o clima de um lugar. Ok? A gente vai traçar também para vocês aqui a diferença entre meteorologia e climatologia. Há uma diferença. Vamos lá? Meteorologia é a ciência que tem por objetivo o estudo dos fenômenos relacionados ao tempo atmosférico, né? As condições para a previsão do tempo. A gente já está acostumado, inclusive, para quem assiste o jornal, acompanhar a previsão do tempo. Hoje você vê nos seus aplicativos do celular, é bem comum. Será que vai chover amanhã? Será que não vai? Será que vai dar praia? Né? É isso. A meteorologia é a ciência que se ocupa disso. E a climatologia? Ela tem por objetivo entender a dinâmica dos climas atmosféricos, ou seja, ela vai além da questão da previsão do tempo, ok? Ela quer compreender a dinâmica dos climas. Vamos falar sobre temperatura. A temperatura, na verdade, gente, é fundamental para que a gente compreenda a vida na Terra. Os raios solares atravessam a atmosfera e atingem a superfície, aquecendo a superfície. Essa superfície pode ser os continentes, a Terra, e aquecer também os corpos d'água, os oceanos. Essa superfície aquecida vai, por irradiação, aquecendo aos poucos a atmosfera. Então a gente vai dizer que esse aquecimento, essa temperatura, atravessa a atmosfera, parte dela é filtrada pela atmosfera, rebatida, e o que passa pela atmosfera chega na superfície, aquece a superfície vai aquecendo a atmosfera por irradiação de baixo para cima, ok? Então, isso é o que nós vamos chamar de temperatura. Esse fator também traz para a gente uma questão fundamental, o efeito estufa. Estamos falando de um efeito natural de proteção em relação à Terra, de manutenção da temperatura na Terra. A manutenção de temperatura na Terra gira em torno dos seus 23 graus. E o efeito estufa é um efeito natural, eu já disse isso a vocês aqui, e funciona como uma capa, como uma estufa, uma capa protetora da Terra, permitindo que a temperatura não se dissipe, que ela fique numa situação equilibrada aqui dentro do nosso planeta. Eu já fiz, inclusive, uma referência ao efeito estufa num dos vídeos anteriores e eu vou colocar aqui na descrição para que vocês possam relembrar esse assunto. Ok, pessoal? Beleza? É isso, vamos para o próximo.